Terceiro e último ponto, ideias têm consequências. Pensamento sério tem implicações, tem contrapartida de comportamento, de mudança institucional, de práticas científicas. Eu acho que uma das características realmente salientes da vida intelectual do Brasil é a leveza com que nós, de um modo geral, tratamos as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, sem o menor compromisso em garantir a consistência entre aquilo que nós gostamos de imaginar que acreditamos e aquilo que efetivamente somos e que pode ser observado, né? Eu venho colecionando exemplos dessa dissociação na vida brasileira há muito tempo e eu não vou querer esgotar aqui a paciência de vocês com um número excessivo de exemplos, mas pelo menos um ou dois eu vou dar, eu vou compartilhar com vocês para a gente até, se for o caso depois, explorar um pouco mais. Um deles é um exemplo que vem, eu vou pegar aqui o trechinho que eu vou citar, é um exemplo que vem dos diários do Darwin, quando esteve no Brasil a bordo do Beagle, né, naquela viagem da qual resultou a sua monumental descoberta, que eu já me reportei. A certa altura, o Darwin parou no Rio de Janeiro e ficou hospedado na casa de uma família que ostentava enorme religiosidade católica. E ele dá o seguinte depoimento, eu vou ler o depoimento do Darwin. Olha que coisa impressionante e como isso remete a tantas experiências que eu tenho certeza estão ao nosso redor hoje, embora tenha sido escrito em meados do século XIX. Perto do Rio de Janeiro, fiquei hospedado próximo à casa de uma velha senhora que mantinha parafusos para esmagar os dedos de suas escravas. Morei numa casa onde um jovem escravo doméstico, na casa em que ele estava hospedado, morei na casa onde um jovem escravo doméstico era diariamente e de hora em hora xingado. Esse é o problema. Agora eu vou ter que... Era diariamente, de hora em hora, xingado, surrado e perseguido de um modo que seria suficiente para quebrar o espírito de qualquer animal. Vi um menino pequeno, de 6 ou 7 anos de idade, ser açoitado 3 ou 4 vezes na cabeça nua com um chicote de cavalo, antes que eu pudesse interferir, por ter me servido um copo d'água que não estava muito limpo. E essas ações foram feitas e remediadas por homens que professam amar o próximo como a si mesmos, que creem em Deus e rezam para que a sua vontade seja feita sobre a terra. O Darwin não conseguia entender como pessoas ostensivamente pias e religiosas tratavam seres humanos como se fossem pior que animais, batendo de maneira, imagina, parafuso para esmagar o dedo. Esse é um exemplo de dissociação entre o plano da autorrepresentação, aquilo que supostamente se crê, e aquilo que objetivamente se é. Tem muitos exemplos desse tipo, mas veja um caso mais concreto, mais próximo de nós. As pesquisas de opinião no Brasil. Você pergunta para uma amostra da população brasileira, probabilística e tudo mais. Você se considera racista? Cerca de 98% declarará que não. Você pergunta para a mesma amostra, existe racismo no Brasil? Mais de 90% dirão que sim. Essas duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. As pessoas não se representam assim e não acham que estão mentindo, não é uma questão de mera hipocrisia, e, no entanto, ao olharem ao seu redor, percebem que sim. A mesma coisa, felicidade. Você pergunta para uma amostra da população brasileira, você se considera feliz? Mais de 2/3 dirá que sim, independente de renda, escolaridade e tudo mais. Você pergunta para a mesma amostra, os brasileiros em geral são felizes? Só 23% dirá que sim. Não bate. A maneira como a pessoa se representa e o que ela acredita não é consistente com o que os outros acreditam sobre ela. É um pouco o que eu chamei depois o paradoxo do brasileiro. O brasileiro é o outro.
Eu nunca encontrei um brasileiro que se achasse parecido com tudo que há de condenável que ele vê ao seu redor. Todos se sentem diferentes e acima de tudo isso que aí está. No entanto, todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. É como se o todo no Brasil fosse menor que a soma das partes. As pessoas não levam aquilo que creem muito a sério. A questão da escravidão, que eu mencionei aqui. Vejam só, nos Estados Unidos houve um movimento de defesa, inclusive intelectual, da escravidão. Havia toda uma argumentação de justificá-la. E foi preciso fazer uma guerra para acabar com ela. E no Brasil? No Brasil todos eram contra. Todo mundo é unanimemente contra, exaltadamente contra. E, no entanto, nós fomos, ao lado de Cuba, o último país das Américas a aboli-la. Ela caiu de Maduro, vergonhosamente, no finalzinho do século XIX. E todos eram contra. E vocês pensam que isso mudou? Não mudou muito. Quem é a favor da desigualdade que existe hoje no Brasil? Vocês já encontraram alguém que defenda a diferença de oportunidade que existe no nosso país? E a educação fundamental? Vocês já encontraram alguém que esteja satisfeito com a qualidade do ensino no nosso país? Somos todos exaltadamente contra. Indignadamente achando que está errado, que precisa mudar, que não é mais possível chegar ao século XXI assim. E a realidade continua indiferente. Continuamos na rabeira de todos os indicadores de ensino fundamental, até da América do Sul. E é como se não fizesse muita diferença. Falta pensamento sério no Brasil? Nessa dimensão falta. Nós não nos levamos suficientemente a sério naquilo que nós supostamente acreditamos. Há um descolamento entre a maneira como nós nos percebemos, a maneira como nós gostamos de nos representar e aquilo que nós efetivamente somos. Um último exemplo, aí eu vou concluir. Desse de sala de aula, que eu achei uma pérola, a cara do Brasil. Os meus alunos na época do impeachment do Collor. Todos eles animadíssimos, mobilizadíssimos, saíram às ruas, ética na política, vamos lá, precisa limpar essa corrupção do país, tem todo o meu apoio, eu também faria a mesma coisa. Esta mesma classe, ao final do curso, vai ser avaliada numa prova e eu percebo que eles estão colando desavergonhadamente uns dos outros. Será que os fios não ligam na cabeça? Se você está pedindo ética na política, como é que você vai colar em sala de aula? Na hora de dar o exemplo mais comezinho de respeito a regras de convivência normal, você cola. Eu sou constrangido a ter que separá-los com uma carteira de distância. E todos eles se acham intelectuais progressistas, como todos nós. O Brasil só tem intelectual progressista, é uma coisa incrível. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu falei, puxa, que coisa estranha, aqui está cheio de conservador, gente que é da chamada direita, não sei muito bem o que é isso, mas gente que apoia o Partido Conservador, de direita. Esse país é mais igualitário, esse país tem saúde pública, esse país é democrático, tem mais igualdade de oportunidade. No Brasil, todo mundo que eu conheço é de esquerda e é progressista, e o país é aquilo. Que coisa esquisita, né? Aí vem o Nelson Rodrigues e coroa, isso dizendo, em 1961, né, aquela orgia de populismo progressista que o Brasil viveu e que culminou no golpe de 64, o Nelson Rodrigues escreveu o seguinte, mais uma citação, e depois eu vou concluir. O Nelson Rodrigues, o Brasil atravessa um instante muito divertido de sua história. Hoje em dia, 1961, chamar um brasileiro de reacionário é pior que xingar a mãe. Não há mais direita nem centro, só há esquerda nesse país. Insisto, o brasileiro só é direitista entre quatro paredes e de luz apagada. Cá fora, porém, está sempre disposto a beber o sangue da burguesia. Pois bem, ao contrário de 70 milhões de patrícios, eu me sinto capaz de trepar numa mesa e anunciar gloriosamente: sou o único reacionário do Brasil. É o que sou, amigos, é o que sou. Por toda parte olham-me, apalpam-me, farejam-me como uma exceção vergonhosa. Meus colegas são todos e ferozmente revolucionários sanguinolentos. Pois bem,
61. Veio o golpe militar, 3 anos depois, ninguém resistiu. Bastou um telefonema para fechar o Congresso. O presidente fugiu pela porta dos fundos. E o país continuou. Realmente eram todos revolucionários sanguinolentos, né? Ficou provado, na prática, a nossa capacidade de levar a sério aquilo que nós gostamos de ostentar como as nossas crenças e a aguerrida defesa daquilo que nos parece melhor. Para não terminar numa nota totalmente negativa. Não precisa terminar, Eduardo. Pode... Não, vou terminar. Vou terminar agora uma nota que também é parte da minha experiência. E também foi um choque quando eu percebi isso na Inglaterra. Convivi com jovens ingleses, muito tempo, da minha idade, condição parecida com a minha. Por mais que um deles ousasse imaginar, ele não conseguia supor que a Inglaterra produziria no seu futuro algo da magnitude e da importância que ela já tinha feito no seu passado. Na literatura, na ciência, na filosofia. O pêndulo do pensamento na Inglaterra está irremediavelmente voltado para trás. Eles não conseguem imaginar que farão algo superior a Shakespeare, a Bacon, pensem o que quiser, a Darwin, etc. E nós no Brasil? É exatamente o contrário. A gente só pode acreditar que o que nós temos para fazer ainda está por vir. O nosso pêndulo é no futuro. Né? É aquela história, Brasil, país do futuro, mas isso tem uma realidade. Nenhum outro país foi o país do futuro por tanto tempo. E só pode ser do futuro, porque se a gente tem alguma razão de ser nesse concerto das nações do mundo ocidental ao qual pertencemos, é uma promessa que ainda está por vir. E o desafio está com vocês. Eu acho que são 3 pontos que eu tentei transmitir, especialmente para o pessoal jovem, que ainda tem o seu próprio futuro pela frente. Estudar com muito afinco os grandes clássicos universais, não perder tempo com academicismo e comentadores e modismos intelectuais, ousar pensar por si mesmo, coragem de pensar por si mesmo, não de maneira caprichosa e gratuita, mas realmente buscando a originalidade, a autonomia e, finalmente, compromisso prático com aquilo em que acredita. Não adianta ficar exibindo crenças maravilhosamente progressistas, maravilhosamente benévolas e uma enorme boa consciência, quando a nossa realidade fica tanto a desejar, fica tão aquém de tudo isso que a sociedade gosta de acreditar que é. Isso vale, eu acho que de 3 maneiras. Vale no campo do comportamento pessoal, vale no campo das instituições e da política partidária propriamente, e vale no campo das práticas intelectuais. Não adianta ficar com metodologias incrivelmente corretas e sofisticadas se na hora de fazer pesquisa não é essa a realidade. Não é isso que se faz. Menos programa e mais ação. Então, era isso basicamente que eu imaginei colocar aqui. Temos agora algum tempo, meia hora, eu acredito, para a gente trocar ideias e debater.